nós estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o Green Meeting, o encontro verde realizado aqui em Brasília no mês de setembro. Aqui no estúdio estão Marcelo Dourado, diretor da SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, e Henrique Leite Chaves, engenheiro agrônomo, consultor e professor do Departamento de Engenharia Florestal da UNB. Bom, então retomando a nossa conversa do primeiro bloco, eu queria perguntar uma coisa para o Henrique. Na sua palestra você fala sobre a escassez da água e você ressaltou 3 itens que eu achei interessante e queria entender um pouco melhor, que é a tragédia dos comuns, o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Você pode explicar melhor para a gente qual é a importância desses 3 temas dentro da sua palestra? Esses são 3 temas e 3 pontos que, digamos, poderiam evitar que nós chegássemos a um colapso civilizatório, como já ocorreu, diga-se de passagem, no mundo, né? Nós sabemos que várias civilizações, né, desapareceram pelo mau manejo, sejam dos seus recursos de solo ou de água. E na questão específica da tragédia dos comuns, um autor chamado Harding, em 1958, ele concluiu que a busca racional dos interesses individuais, mesmo racional, isso diga-se em relação à água, ao solo, à vegetação, pode levar à ruína coletiva, né? Então, para que nós não cheguemos à ruína coletiva, né, a União Europeia, já definindo nas suas diretrizes ambientais de recursos hídricos, estabeleceu o princípio da precaução, que nós, na incerteza ou não mesmo sabendo do impacto que poderá ocorrer, por não sabermos exatamente quais são os desdobramentos dessas atividades humanas, nós devemos nos precaver e evitar continuar, digamos, degradando o meio ambiente. E o princípio da prevenção é exatamente aquele que prevenir é mais barato e mais efetivo do que remediar. Então, esses 3 princípios, se utilizados de uma maneira integrada, eles podem evitar uma série de impactos e fazer com que nós cheguemos àquilo que nós chamamos de sustentabilidade, que nós não sabemos exatamente o que é, mas com certeza sabemos o que não é. Marcelo, uma das metas da SUDECO é eliminar a pobreza na região centro-oeste. Isso é possível? 2 milhões de pobres na região centro-oeste dos 4 estados. 2 milhões? 2 milhões. No país, 16 milhões abaixo da linha da pobreza. Tânia, o que é que nós descobrimos, né? Interessante. Hoje, basicamente, a força produtiva no mundo, ela é majoritariamente masculina, mas a SUDECO ela vai investir 100% dos recursos da parte de capacitação na mulher. Por quê? Por uma razão muito simples. Nas classes D e E, que são as classes mais pobres do nosso país, a referência econômica e social não é o homem, ao contrário do que muita gente pode imaginar, é a mulher. Por quê? Quando você tem um desemprego do casal, o que acontece é que o homem, ele abandona o lar, e quem cuida dos filhos e quem cuida da casa é a mulher e não o homem. Normalmente, quando os dois estão empregados, quem investe mais na formação social, educação, saúde, etc., são os vencimentos que a mulher recebe, o salário da mulher, e não o homem. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos capacitar a mulher para que haja a chamada que nós chamamos de inclusão produtiva. A SUDECO acabou de lançar um programa chamado Mulheres na Construção. Construção civil, que é um dos setores mais aquecidos nesse país. O Centro-Oeste, então, nem se fala. Você tem Copa do Mundo, Olimpíadas, mas é um setor aquecido na parte da economia. Então, o que é que nós vamos fazer? Ensinar na chamada alvenaria leve, que são os setores específicos da construção civil, e capacitar as mulheres com já a possibilidade de contratação imediata por parte do Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil. Então, elas serão capacitadas em áreas que elas são muito melhores que o homem. A mulher, pelo fato de ser detalhista, ela faz com muito mais qualificação a parte de pintura, de instalação elétrica e hidráulica que o próprio homem. Então, assim que acabar o curso, a contratação será imediata por parte do empresariado na construção civil. Interessante esse investimento na mulher, né? Que, na verdade, é quem sustenta ali a base do lar, mesmo quando o homem vai embora de casa, como você mesmo disse, né? E essa vai ser a nossa contribuição, e acredito que a coisa vai dar certo. Henrique, uma outra coisa que eu achei interessante foi que você terminou a sua palestra no Green Meeting com uma afirmação que eu acho muito positiva. Agora há pouco você começou
a dizer qual era. Não sabemos ainda o que é sustentabilidade, sabemos o que não é. Se planeja para um ano, plante arroz. Para 10 anos, plante árvores frutíferas. Para 1000 anos, eduque as pessoas. Exato. Explica pra gente qual é a importância da educação como terceiro item aí. Essa foi uma frase, uma resposta de Confúcio, um imperador chinês da época, tem 2000 anos, né? E eu acho que hoje ela é válida como foi naquela época. Quer dizer, o planejamento é fundamental. Por quê? Para que nós mudemos, seja a questão da pobreza, seja os padrões de produção e consumo, e inclusive mudemos essa questão da equidade, inclusive dos recursos, sejam eles recursos naturais ou financeiros, nós precisamos de planejamento. E o planejamento, ele só funciona para um povo educado, né? Porque os nossos recursos, o desperdício que nós temos no Brasil pela falta de planejamento, por exemplo, na questão de saneamento, por exemplo, é absurda. Só um exemplo, nós todos sabemos que para cada real investido no saneamento público, R$4 são economizados na saúde pública. Não seria interessante para um país que carece de recursos e tem uma população tão grande, carente, que se invista no saneamento ao invés de se investir, por exemplo, no SUS? Né? Outra coisa, as doenças infecciosas que são causadas pelo saneamento, as doenças de veiculação hídrica, muitas delas seriam evitadas, né, se nós tivéssemos saneamento básico, seja em termos de água potável e esgoto tratado, para toda a população. O que nós temos hoje? 70% do esgoto coletado no Brasil ainda é lançado nos rios in natura sem tratamento. Quer dizer, se alguém disser para um estrangeiro, né, que isso acontece no Brasil, primeiro, ele não vai acreditar. E segundo, que se realmente ele acreditar, ele fala, poxa, mas então vocês nunca vão se desenvolver? Não vai dar para planejar, né? Exatamente. Marcelo, você concorda? Com toda certeza, concordo em gênero, número e grau, principalmente na questão da prevenção em relação a todo o desenvolvimento humano da sociedade como um todo. Infelizmente, a nossa cultura é você ser mais reativo em relação às questões do que proativo para atuar mais na alocação de recursos públicos para a prevenção. Nesse momento de votação, ainda de discussão sobre o Código Florestal, sobre o novo Código Florestal, eu queria saber se vocês têm alguma recomendação, alguma opinião, alguma coisa para dizer para os nossos parlamentares que vão decidir aí um assunto muito importante, né, para o nosso futuro. Henrique. Uma das frases também que você está falando, essa questão de frases nessa palestra do Green Meeting, que eu coloquei, foi exatamente uma frase que está no início dos Miseráveis de Victor Hugo, dizendo o seguinte: o homem deve ser governado pela ciência. Quer dizer, imagine Victor Hugo em 1840 dizendo isso. Então, o que eu vejo? Na questão do Código Florestal, eu noto o seguinte: há um grande interesse, há uma grande participação dos nossos parlamentares, há iniciativas, mas o que está faltando um pouquinho, no meu entendimento, é uma discussão um pouco mais técnica, né? Está se escutando os ambientalistas, está se escutando os produtores, mas o que deveria nortear, no meu entendimento, um projeto de lei como esse tão importante, é exatamente um aprofundamento técnico, como nós temos, por exemplo, nas comissões técnicas no Senado dos Estados Unidos, os maiores especialistas americanos e estrangeiros são chamados pelos senadores para debater coisas de altíssimo nível, de igual para igual com esses senadores que têm uma assessoria excelente. A minha pergunta é: onde está essa discussão técnica aprofundada no Congresso brasileiro? E você, Marcelo, desculpe, o que você acha? Primeiro, eu acho que não há essa incongruência entre preservação do meio ambiente e produção agrícola. Eu acho que as duas coisas podem acontecer de forma sustentável, que é uma palavra muito usada, mas sim, você pode ter produção com sustentabilidade e preservação do meio ambiente, porque você não pode matar a galinha dos ovos de ouro, que é a própria natureza em si. Então, há de se buscar esse equilíbrio para que essa produção agrícola, que é fundamental para alimentar milhões e milhões de seres humanos que aqui no Brasil e fora do país, isso é fundamental, mas ao mesmo tempo você não pode fazer isso com preço de degradação ambiental e desertificação de áreas que outrora eram áreas
produtíveis. Então, há de se buscar o equilíbrio. Agora, ao mesmo tempo, a produção agrícola, ela não deve somente visar o lucro em si, mas sim o ganho social e a repartição dessa riqueza, que é o alimento para as sociedades como um todo. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Não jogar lixo na rua, não deixar a torneira aberta, esgoto céu aberto, não pode escorrer. O que eu faço? Eu economizo água. Eu acho que no mais só isso. Separar lixo não, porque eu sou muito preguiçoso. Não uso sacolas no mercado, levo a minha de casa. E várias outras coisas do dia a dia. Eu tento diminuir o consumo de água, né? Eu evito usar elevador, apagar as luzes sempre que possível. Mas não vou dizer que eu sou a pessoa mais sustentável do mundo, não, que seria uma grande mentira. Henrique, para terminar, e você, o que faz para preservar, ajudar a preservar o meio ambiente? Bom, eu tenho ações assim, eu procuro utilizar veículos menos poluentes e que consomem menos combustível, por exemplo, eu procuro andar de motocicleta ou de bicicleta ou mesmo a pé para evitar usar o carro. Mas o que mais eu procuro fazer mesmo é passar um pouco dessa consciência ambiental e de sustentabilidade, por exemplo, para meus alunos de graduação e pós-graduação e, eventualmente, nesses cursos que eu dou no Brasil e ao redor do mundo, para comitês de bacia, para gestores e para a sociedade civil de uma maneira geral. E você, Marcelo, o que você faz? Os recursos que a SUDECO administra, o que eu procuro fazer? Aprovar a utilização desses recursos de forma sustentável para a recuperação da natureza como uma linha da agricultura de baixo carbono e estimular a agricultura que vise a baixa emissão de gases de efeito estufa no planeta. E os meus filhos também. Na sua casa? Na minha casa, eu sou ciclista e sou corredor, sou maratonista. E eu procuro, dentro do possível, incutir nos meus filhos essa ideia. E eu tenho uma grande luta aqui no Centro-Oeste, que é tentar mudar o modal de transportes, que é baseado na queima de combustível fóssil, e eu luto pela ferrovia e pelas hidrovias no Centro-Oeste. Com essa bandeira, eu estou tentando conversar com os 4 governadores para que a gente troque esse modal rodoviário de transporte de carga e de passageiros para um modal mais sustentável, que é o trem e a hidrovia. Henrique, Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês. E o nosso programa, Meio Ambiente por Inteiro, fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Até lá!